Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Urgente, vaza zap de ex-ABIN e complica Mercadante. Não é à toa que o PT é conhecido como o Partido da Boquinha. Isso vai ao encontro do que acaba de ser relatado pelo jornalista Paulo Capelli, que por sinal é primo de Ricardo Capelli, o braço direito do comunista Flávio Dino. Em conversas no WhatsApp obtidas pela coluna, o então chefe da Agência Brasileira de Inteligência, Saulo Moura da Cunha, agradeceu a Aloysio Mercadante por ter recebido o apoio do petista para ocupar o mais alto posto da ABIN no começo do ano. Dias depois, em 10 de janeiro, relatou a terceiros que o ex-ministro de Dilma, atual presidente do BNDES, teria lhe pedido cargos. Procurado, Mercadante negou a versão. Bom dia, Saulo. Você estará na posse da ministra Daniele Franco ou do diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues. Queria conversar um pouco. Escreveu Aloysio Mercadante ao meio-dia do fatídico 8 de janeiro. No mesmo aplicativo de mensagens, Saulo respondeu: Bom dia, ministro. Estarei na posse do Andrei sim. 2 dias depois, em conversa com um aliado da ABIN, Saulo relatou: Encontrei Mercadante agora na posse do Andrei. O interlocutor perguntou: Pediu cargos? E o então chefe da ABIN replicou: Sim, e disse que iria falar com o presidente da República. Antes disso, Saulo chegou a agradecer a Mercadante pela nomeação para o cargo de chefia da ABIN. Não fica claro por que Mercadante, presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento, mantinha interesse no funcionamento da ABIN, que tem como função principal municiar o presidente da República com informações estratégicas, e na maioria das vezes sigilosas, em diferentes áreas. Assim como o ex-chefe do GSI Gonçalves Dias, Saulo Moura foi exonerado por Lula do comando da ABIN em meio aos desdobramentos do 8 de janeiro. A deputada Paula Belmonte rasgou o verbo, revelou o desmonte da ABIN e fez denúncia gravíssima ao vivo. Eu quero primeiro, inicialmente, pedir a Deus que nos abençoe. Abençoe a todo o nosso Brasil, porque essa CPI ela tem uma responsabilidade muito diferente da vergonhosa CPMI que aconteceu lá na Câmara, no Congresso Nacional, que é uma CPI que, primeiro, que não teve tempo de analisar nada, uma CPI totalmente política e que o relatório todos nós já sabíamos. É, para mim, motivo de vergonha uma mulher senadora fazer um tipo de relatório do conteúdo que tem, inclusive foi do meu partido, e eu falo que eu me senti envergonhada, porque nós mulheres somos competentes, nós mulheres somos sérias, comprometidas, e infelizmente a senadora Lisiane não mostrou a competência e principalmente a imparcialidade. Ela é do Maranhão, ela é bem amiga do Flávio Dino, e realmente isso faz com que todos nós brasileiros nos perdemos e tiramos a nossa esperança. Eu gostaria de viver nesse país que estão dizendo aqui, Janja no País das Maravilhas. Eu gostaria de viver nesse país, porque esse país eu não consigo ver. Esse país da Janja, País das Maravilhas, eu não consigo entender onde ele está. Porque eu estou vendo cada vez mais as pessoas pobres, eu estou vendo cada vez mais político entrando nas empresas públicas, as empresas perdendo os seus ativos, eu estou vendo aqueles caras que estavam na corrupção, os políticos na corrupção voltando na cena de crime. E aqui, senhor Saulo, eu sou uma deputada independente, eu não faço parte do governo, eu sou uma pessoa que nunca fiz parte nem âmbito federal, eu era deputada federal, eu sou uma pessoa que eu estou aqui principalmente na condição de mulher e mãe. Porque eu acredito que nós precisamos lutar para um futuro melhor do nosso país. E nesse sentido, eu tenho só 15 minutos, eu não vou ficar fazendo discurso, eu acho que nós estamos falando de uma coisa muito séria, que é o GSI e a ABIN, é um patrimônio do Brasil. A função do GSI e da ABIN é um patrimônio do Brasil. E quando nós tivemos aqui com o general Dias, ficou bem claro, e aí eu quero que o senhor fale, porque o senhor falou que o senhor avisou o general G. Dias, nós tivemos aqui com o major que serviu água, e ele disse que existia 3 tipos de categoria de manifestantes, mostrando sim que tinha infiltrados, mas também que o GSI estava de bandeira laranja. Então a gente ouve e percebe nitidamente que houve um colapso nas informações. A coronel Cíntia esteve aqui e falou que as únicas pessoas que não participaram da reunião do dia 6 foi exatamente o GSI. E aí eu gostaria, eu peço até a licença e já me desculpo anteriormente do senhor, que eu tenho uma vasta documentação aqui, inclusive de coisas que o senhor disponibilizou para a CPMI, mas eu quero principalmente que o senhor seja bem, e o senhor é bem objetivo, e o senhor não se sinta constrangido de eu
interrompê-lo, mas qual é a importância do GSI e da BIM para todos os brasileiros? O senhor pode explicar para nós, rapidamente? Tá desligado o microfone dele, presidente. Eu gostaria que só... Eu vou falar bastante objetivamente. A senhora me perdoe se eu enfatizar a Agência Brasileira de Inteligência, porque apesar dela fazer parte do fazia, nesse momento ela não faz mais parte do GSI, ela é um órgão independente, é uma agência, né? Mas estava subordinada ao GSI. A Agência Brasileira de Inteligência é a agência de Estado e a única agência de Estado responsável pela produção de inteligência estratégica para o Poder Decisório Nacional. Portanto, não existe país, pelo menos que eu conheço, que não disponha de uma agência de inteligência. Ela é formada, e aqui eu faço questão de dizer, é um órgão de Estado. Seus servidores são, hoje, na sua ampla maioria, concursados. Somos todos servidores públicos. Eu quero, assim, só para que a gente possa ser mais produtivo e mais profundo. Não vamos conseguir muito por conta do tempo, mas hoje a BIM, ela está vinculada à Casa Civil ou ela está vinculada ao GSI? Não, ela deixou de ser vinculada ao GSI mais ou menos em março. Olha, isso que é importante. Esse ponto é importante, e aí eu falo aqui a respeito da sua preocupação com a senhora Ana, que nós temos aqui informações das trocas de mensagens, dizendo exatamente isso. A preocupação da politização da BIM. Olha só o que está sendo falado e que as pessoas estão despercebidas na situação. Nós estamos falando de uma agência brasileira de inteligência que não existe nenhum país que não tenha isso como órgão de Estado, e hoje ele está anexo à Casa Civil. Isso é seríssimo, presidente. Isso é seríssimo. E tem aqui informações que o senhor esteve, olha só, a palavra do senhor. Dia 11 do 1, às 14h33. O Saulo se refere aos dias da seguinte forma: estou aqui na sala do palácio fazendo papel de palhaço, esperando certo ministro me chamar. A dona Ana... Dai, você pode mandar sem PDF, vão começar a mexer no texto e dizer que é nosso, ou que é deles, o texto da agência que tem a autenticidade da agência. Gente, cadê esse país da maravilha da Janja que eu não estou sabendo? O que nós estamos fazendo é um desmonte de uma agência extremamente importante. O senhor Saulo, olha só, eu gostaria que a câmera mostrasse como que estão todo mundo nervoso com o que eu estou falando. Temos logo, mas eu vou conversar com ele, longe do penteado. Melhor mandar sem logo da BIM, para não dizerem o que é do GSI. Deputada, eu estou falando e esse tempo é o meu tempo e eu não vou permitir. Não, eu vou parar o tempo porque eu preciso fazer um esclarecimento. Isso se trata da minha quebra de sigilo telefônico que foi oferecida em sigilo para a CPMI. Mas nós temos acesso. Mas a senhora não pode falar da minha quebra de sigilo telefônico. Então eu quero mostrar que nós temos documentos aqui. Olha só a seriedade que nós estamos falando. Vou parar o tempo, depois Vossa Excelência vai voltar. Eu vou falar pelo seguinte: o tempo está parado. Será restabelecido o tempo, Vossa Excelência. Eu estou parando no tempo para dizer o seguinte: Vossa Excelência entrou no Ministério Público dizendo que nós tínhamos vazado Eu entrei no Ministério Público? Uma quebra de sigilo. Eu tô dando um exemplo. Ah, sim. Nós tínhamos vazado, nós não vazamos. Mas eu estou sendo investigado. Portanto, eu estou querendo, para preservar Vossa Excelência, já que o doutor Saulo disse aqui que isso é a quebra de sigilo dele, que não está autorizado. Não está autorizada? Não estou entendendo, não. Portanto, eu não está disponibilizado para a STPI. Portanto, para preservar Vossa Excelência, e o meu intuito é só da preservação do mandato de Vossa Excelência, esse documento não faz parte. Então eu vou falar como brasileira, presidente. Eu agradeço de coração. E a Vossa Excelência que não use ele, é só isso. Tá ótimo. Eu quero cessear. Não quero cessear Vossa Excelência. Estou entendendo. Não quero cessear Vossa Excelência. Não estou só esclarecendo para que não venha problema para Vossa Excelência. Muito grata pela sua gentileza, mas eu agradeço, inclusive, a sua responsabilidade. Mas o que nós estamos diante é de um desmonte da BIM. E quem era o interessado nesse desmonte da BIM? É isso que nós precisamos olhar. Que existe sim documento comprovando esse desmonte. E outra coisa, a mudança... Deputado Fábio, eu gostaria que o senhor se aquietasse.
falasse, porque quando o senhor falou um monte de barbaridade aqui no Janja País das Maravilhas, eu não falei nada. Então eu peço a gentileza pro senhor me respeitar e eu gostaria de repor meu tempo, porque eu tô passando tempo, presidente. Então não, tá me atrapalhando. Peço ao deputado Fábio Félix, o tempo agora é da deputada Paula Belmonte. Ela tem ainda 8 minutos, tá parado o tempo, enquanto eu tô falando que eu gosto de preservar o tempo. Vossa Excelência tem um tempo para falar e não vai ser interrompida por ninguém. Muito grata, presidente. Eu quero aqui dizer que é uma situação seríssima. É mais do que está sendo falado. Nós estamos falando de um desmonte e eu quero dizer que eu estou preservando ao senhor. Porque o senhor sabe o que é a importância da agência, da BIM, e que está sendo desmontada por uma questão política. E qual é o interesse? Eu trouxe esse assunto quando o ministro G. Dias estava aqui. O G. Dias, ele falou aqui para nós que ele não tinha se informado, porque esse documento que foi colocado aqui, que o Flávio Dino falou e tudo, ele passou para o governador, mas não passou para o G. Dias? É muito sério o que está sendo falado aqui. E nós brasileiros, aqui não é partido político, aqui não é cor 1, cor 2 ou cor 3, é cor do Brasil. A Agência de Inteligência Brasileira está sendo desmontada e está virando um órgão político. E está sendo usado politicamente. Se outros governos fizeram isso, que sejam recriminados também. E que houve uma situação do qual houve uma narrativa, e eu espero que sejam investigados, uma falsa narrativa e construção disso, e tanto é que o senhor Saulo foi exonerado. Existe suspeita de que essas narrativas, inclusive com trocas de mensagens, suspeita de que essa narrativa foi construída, infelizmente. Porque eu digo isso porque eu conheci e conheço com o seu Alexandre Padilha. Já outra matéria na tela. Urgente. Toffoli determina 5 dias para a PF indicar perito que mostrará imagens do aeroporto de Roma ao ministro Alexandre de Moraes. É isso mesmo. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal emitiu uma determinação que estabelece um prazo de 5 dias para que a Polícia Federal indique um perito que estará encarregado de mostrar as imagens do incidente que ocorreu em julho deste ano no aeroporto de Roma, na Itália. As imagens serão disponibilizadas ao ministro Alexandre de Moraes e os seus familiares. Essa decisão surgiu após um pedido de Moraes ao relator do caso, Dias Toffoli, solicitando a marcação de uma data para que ele pudesse acessar as imagens em vídeo da ocorrência na Itália, na qual alega que o seu filho foi agredido fisicamente. A disponibilização das imagens visa fornecer elementos para a argumentação da defesa. Embora o sigilo das investigações tenham sido removido por Toffoli, a reserva das imagens das câmeras de segurança do aeroporto enviadas pelas autoridades italianas ainda é mantida. As partes envolvidas no processo, bem como os advogados da família de Moraes, terão permissão para visualizar as imagens, mas com restrições, como a proibição de portar celulares ou divulgar os dados. As imagens servirão como base para a defesa. Decreto de Lula torna oficial a PF na segurança presidencial. Decreto também cria 2 novos departamentos na área de segurança. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou a entrada da Polícia Federal na estrutura de segurança presidencial. Na prática, a corporação já está no dia a dia da segurança de Lula e da primeira-dama Janja Lula da Silva. O decreto com decisão foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira, 31. Ex-senador acusado de mandar matar a mãe de sua filha preso. Político foi detido na cidade de Nerópolis, em Goiás. A Band News traz a reportagem. E um ex-senador de Roraima, Telmário Mota, foi preso em Goiás e, segundo a polícia, ele é suspeito de ser o mandante do assassinato da mãe da sua filha. E a gente vai entender detalhes desse caso agora com a Luísa Duarte. Bom dia, Luísa. Oi, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. É isso mesmo, o ex-senador por Roraima, Telmário Mota, foi preso no estado de Goiás e deve chegar aqui em Boa Vista nas próximas horas. Ele é apontado por ser o principal mandante na morte da ex-companheira Antônia Araújo. Ontem à tarde foi preso o homem que foi apontado como responsável pelos disparos. A prisão aconteceu aqui em Roraima, no município de Caracaraí. A Operação Caçada Segura foi deflagrada pela Polícia Civil de Roraima ontem pela manhã, com o objetivo de cumprir 3 mandados
de prisão e 7 mandados de busca e apreensão. O nome da operação Caçada Segura tem o mesmo nome da fazenda que pertence a Telmário Mota, que, segundo as investigações da polícia, foi o local escolhido para fazer o planejamento do crime. A polícia diz ainda que existe o envolvimento do sobrinho de Telmário Mota, ele que ficou responsável pela logística do crime, e também envolvimento da assessora do ex-parlamentar, ela que entregou a moto para os 2 homens no dia do crime. Antônia Araújo foi morta no mês de setembro, com um tiro na cabeça, por volta das 6 horas da manhã, quando estava saindo para trabalhar. Ela e Telmário Mota têm uma filha juntos, de 18 anos de idade, que no ano passado a filha chegou a acusar o pai por estupro. A audiência do caso iria acontecer agora, no dia 3 de novembro, e Antônia foi apontada como a principal testemunha do caso. O sobrinho de Telmário Mota continua foragido. TSE retoma hoje julgamento para caçar a elegibilidade de Bolsonaro, Jorge Serrão comenta. Bom, e já que a gente está falando em Michele Bolsonaro, né, Serrão, é importante lembrar que o TSE retoma hoje o julgamento aí do ex-presidente Jair Bolsonaro para caçar também a elegibilidade dele, que já está caçada, enfim, mas por causa do uso eleitoral do 7 de setembro, né, Serrão? Já temos 3 votos aí computados, né? 2 votos, então, pela condenação e 1 voto pelo arquivamento do caso. Esse é o problema. Com a justiça eleitoral funcionando no Brasil de maneira altamente parcial, tudo pode acontecer. Sérgio Moro tem todos os motivos para temer pela perda da eleição dele. Tá? Esse risco é concretíssimo. Depois que Deltan Dallagnol foi derrubado, tomaram o mandato dele na mão grande, sem motivo nenhum do ponto de vista real, tudo agora pode acontecer. Jair Bolsonaro, novamente, com certeza o sistema de poder quer fazer de tudo, arranjar 1000 motivos para que Jair Bolsonaro não tenha condição de recorrer. Se ele for condenado várias vezes, isso vai dificultando a capacidade dele de recorrer de uma condenação de perda de direito político. Mas tem aquela história, né? E se houver aí, de repente, uma pressão política, algo lá no Congresso Nacional, né, em que se vote aí uma espécie de anistia. E aí? Nada disso pode ser descartado, tá? Anistias podem ser votadas pelo parlamento para qualquer coisa. Basta que tenha movimento político. E hoje o Bolsonaro tem uma vantagem sobre todo mundo. Ele mantém uma popularidade impressionante. Da mesma forma como, do outro lado, a esquerda odeia ele de qualquer jeito. Mas o Brasil é um país muito engraçado, muito curioso, né? Você não acredita em mula sem cabeça? Pois é, hoje o jornal francês Le Monde está dizendo que o Brasil tem uma vice-presidente que sequer foi eleita. Eles apontam Janja da Silva como vice-presidente do Brasil. Nossa, o Geraldinho deve estar passado, né? Parece até que ele já sofreu impeachment na vice-presidência, mas ainda não aconteceu isso não, né? Mas um impeachment, podemos dizer assim, virtual, né? Em pleno dia do Halloween, a Janja lá na França é chamada de vice-presidente do Brasil. E parece que é, né? Que ela está ali do lado de Lula, Lula está lá convalescendo-se sempre no Palácio da Alvorada, e a Janja dando as ordens, faça isso, faça aquilo, né? A vice-presidente sem voto. Então, o Brasil é o país das coisas inimagináveis. E você não acredita na mula sem cabeça? Fala sério, hein? Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.